Água não do poço, Jesus deu à mulher. Água não do poço, Jesus deu à mulher. Olá, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta e vamos ter a participação especial da nossa querida água. Olha só! Água é uma coisa que eu sei que todo mundo bebe, não é mesmo? Todo mundo usa e todo mundo precisa muito dela para sobreviver. Imaginem só, quando você tem sede, o que você faz? Bebe água. Se você vai fazer uma comida, de que você precisa? De água para cozinhar os alimentos, não é mesmo? Você precisa tomar banho, você precisa fazer a higiene da sua casa, das suas roupas. A gente precisa da água para poder plantar os nossos alimentos, para cuidar das plantas, para tanta coisa que a gente precisa da água, é praticamente impossível viver sem água, não é mesmo? É por isso que a água nunca pode acabar. Agora, já pensou? Se tivesse uma aguinha especial, assim, que a gente pudesse beber e nunca mais tivesse sede? Seria bom, né? Ah, mas a história que eu vou contar hoje fala mais ou menos sobre isso. Preste atenção aí. Certa vez, Jesus, depois de ter passado um tempo na Judéia, decidiu voltar para a Galiléia. O caminho mais rápido para isso era passando pela região de Samaria. Os samaritanos, que eram os habitantes dessa região, eram uma raça mista, formada por israelitas que se casaram com pessoas de outras nações. Muitos deles praticavam também uma religião mista, que misturava a adoração a Deus com a idolatria a outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. Os judeus dos dias de Jesus consideravam os samaritanos impuros e não queriam ter nenhum relacionamento com eles. Jesus escolheu o caminho de Samaria, porque ele sabia que havia alguém lá que precisava conhecê-lo. Acontece que os judeus não gostavam de passar por essa região, pois eles não se davam com os samaritanos. Eles preferiam desviar e fazer um caminho mais longo. Mesmo assim, os discípulos de Jesus foram com ele. E mesmo sendo um caminho mais curto, era uma viagem longa. Eles iam a pé. Eles foram andando até que chegaram à cidade de Sicar, onde encontraram um poço. Jesus sentou ali junto ao poço, enquanto os discípulos foram buscar algo para comer. Você sabe o que é um poço? Você já viu um poço? O poço é um buraco bem grande feito no chão e bem profundo. Lá no fundo fica a água. Antigamente não haviam torneiras como existe hoje em dia na nossa casa. As pessoas tinham que ir até o poço, jogar a sua vasilha ou seu balde para pegar água lá no fundo e puxar com uma corda. Assim é que elas conseguiam água para fazer a comida, para fazer a sua higiene, para beber. Enquanto Jesus estava descansando, apareceu uma mulher samaritana carregando seu jarro para pegar água. Naquela época e naquela parte do mundo, os homens não costumavam falar com as mulheres em lugares públicos. Mas Jesus surpreendeu a mulher e disse: "Pode me dar um pouco d'água?" Ela ficou duplamente surpresa, pois ela era mulher e também samaritana, um povo de quem os judeus não gostavam muito. Sem saber que Jesus era o Filho de Deus, e antes mesmo de saber o seu nome, ela perguntou: "Por que, sendo você um judeu, está falando comigo?" E Jesus respondeu: "Se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é este que está te pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Realmente, ela não sabia com quem estava falando. Ela não entendeu que aquele homem era Jesus, o Filho de Deus. Ela achou que Jesus precisasse de uma vasilha para tirar alguma água especial lá do fundo do poço, a tal água viva. Ela sabia que Jacó, antepassado do seu povo, tinha construído aquele poço,
e perguntou a Jesus se ele se achava mais importante do que Jacó. É claro que Jesus era muito mais importante do que Jacó, mas isso ela ainda iria descobrir. Jesus queria que ela entendesse algo muito valioso e por isso ele respondeu: quem beber desta água do poço vai voltar a ter sede, mas a água que eu posso dar, quem a beber, nunca mais terá sede. A água que eu dou vai ser uma fonte que jorrará a vida eterna em quem a beber. A mulher continuou sem entender muita coisa. Ela pediu: Senhor, me dá dessa água então, para que eu não precise vir mais aqui buscar água. Mas Jesus não estava falando sobre aquela água comum. Ele estava falando sobre a água da vida. Mas ele não desistiu. Ele queria que ela entendesse isso. Por isso, ele mostrou quem ele era quando pediu: vá chamar o seu marido para vir aqui. Eu não tenho marido, ela respondeu. Jesus sabia disso e falou: você respondeu certo, pois você já teve 5 maridos e este que vive com você agora não é realmente seu marido. Jesus sabia que aquela mulher vivia em pecado, porque ela não era casada direitinho como tem que ser. Ele queria satisfazer a sede espiritual daquela mulher, mas ela precisava admitir que ela era pecadora. Por isso que Jesus comentou sobre os seus maridos. Ele se importava muito com ela e queria que ela bebesse a água viva para poder ter a vida eterna. A samaritana chegou a pensar que Jesus era um profeta, porque viu que Jesus sabia coisas sobre a vida dela, que somente pessoas que recebiam recados de Deus, como os profetas, poderiam saber. Ela não gostava de pensar nos seus pecados e tentou desconversar, desviar o rumo da conversa. Ela começou a falar sobre o local correto para adorar a Deus, pois esse era um assunto sobre o qual os samaritanos e os judeus tinham opiniões diferentes. Mas Jesus disse que chegaria o tempo em que o local não mais importaria, e que esse tempo já havia chegado. O importante é que aqueles que adoram a Deus façam isso em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus que sabia que viria o Messias chamado Cristo e que quando ele viesse, explicaria sobre essas coisas. E Jesus, enfim, surpreendeu ainda mais a mulher quando disse: eu sou o Messias. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados por Jesus estar falando com uma mulher samaritana. Em seguida, a mulher deixou o seu jarro e foi falar para as pessoas da cidade que achava que tinha encontrado o Messias. Muitas pessoas voltaram com ela até o poço para ver o Messias, Jesus. Muitos samaritanos conheceram e creram em Jesus naquele dia. Eles confiaram em Jesus como seu Salvador, o único que tem poder para perdoar os pecados e satisfazer a sede espiritual de todas as pessoas para todo sempre. Bom, estamos chegando no finalzinho do nosso vídeo. E agora é a hora, ó, da nossa caixinha. Vamos ver quem vai ser o nome que eu vou sortear hoje. Vai aparecer aí, ó, no vídeo. E nós vamos orar por você. Olha só, é o Lorenzo. Não sei se vai dar pra ler, mas é o Lorenzo. Então, vamos orar por ele, pela família dele, por todas as crianças, tá bem? Vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia, pela palavra, Senhor, que nós aprendemos, Senhor, por essa história tão bonita, que possa ficar guardada, Senhor, nos nossos corações, no coração de cada criança que assistiu esse vídeo. Eu te agradeço por cada uma que ainda vai assistir também e te peço pelas famílias de cada uma delas. Abençoa, Senhor, a vida do Lorenzo, protege ele, Senhor, da saúde, livra de todo mal, juntamente com seu irmãozinho Levi e com toda a sua família. Eu te entrego, Senhor, essa semana nas tuas mãos, que o Senhor nos dê uma boa semana a todos. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom, domingo que vem tem mais um domingo
junto aqui com você, tá bom? Até lá, tchau!